pastor ter aparecido sem que tenha sido convidado. A razão pode ser por mim, consciente ou inconsciente, mas há uma razão. E provavelmente nós descobriremos a razão no decorrer e até o final da mensagem. Eu gostaria de aproveitar o tempo que me é oferecido e aproveitá-lo muito bem. Quero ser muito sucinto na exposição da mensagem que tenho no coração. Para isso eu gostaria que cada um aguçasse a sua percepção para entender a razão. Entender a razão por que estamos aqui. Glória. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1, versículos 1 e 2. Foi o texto que nós lemos aqui na classe dos obreiros. Por sinal, foi inspirado pelos comentários aqui apresentados. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia, ou em outra tradução está, pairava sobre a face das águas. Eu prefiro a tradução pairar, exatamente do que quero comentar com os irmãos. O Espírito pairava sobre a face das águas. Quero falar desse verbo. Pode sentar, por favor. Eu quero comunicar aos irmãos da minha admiração profunda. Estou no Evangelho há mais de meio século. Tenho 63 anos. Meu pai se converteu, eu tinha 4, de lá para cá venho servindo a Deus. Tive um período na minha quase adolescência, 18, 19 anos, uma saída levado pela curiosidade, porque eu fui criado na igreja e as coisas externas começaram a mexer comigo e curiosamente eu quis conhecê-las e saí. Tive algumas experiências interessantes com o Espírito Santo, do qual também lhes falarei. E a minha admiração ela está voltada para a atenção. Eu não gosto de falar preocupação porque Deus não se preocupa, mas a atenção de Deus relacionada a cada um de nós, estejamos bem ou não. Deus está sempre pronto a atender-nos nas mais diversas necessidades. Isto significa que Deus é presente em todas as esferas das nossas vidas. O texto está falando-nos de uma terra sem forma e vazia. Eu não quero também, não teria tempo de tratar do objeto histórico que mostra-nos as causas da deformação da terra. Teríamos que ter um tempo longo para detalharmos até teologicamente, e haveria até algumas manifestações questionando a interpretação. Mas vamos ao assunto. A terra foi feita, Deus fez a terra perfeita, mas houve uma deformação. A terra tornou-se sem forma e vazia. Houve um vácuo, um borru no grego, que significa vazio.
houve um tohu, significa sem forma. O humano não tolera muitas coisas deformadas. Nós utilizamos os objetos à nossa disposição quando estamos oferecendo benefícios. Tornou-se deficiente, nós tratamos logo de abandoná-lo, trocá-lo e vendê-lo. Nós não queremos ter estresse com coisas que não preenchem as nossas expectativas. Até porque somos profundamente fisiologistas e as coisas que não nos agradam procuramos dispensá-las imediatamente. Achamos que não devemos perder tempo com coisas que nos causam preocupações, cansaço, estresse e outras coisas. Vivemos num mundo em que a sociedade moderna é caracterizada pelo consumo. E não admitimos que nada esteja conosco ou em torno de nós que nos causem algumas despesas e que venhamos alterar os nossos orçamentos. Tudo tem que estar, redundantemente falando, perfeitamente perfeito. Isso se dá nas diversas áreas da vida, até nos nossos relacionamentos entre amigos, mulher e marido e vice-versa. Conheci um cidadão muito rico, que após muitos anos de casado, muito rico, um grande plantador de soja, conheci sua família bem de perto, aos 70 anos de idade, ele começou a perceber as rugas da esposa, as deficiências físicas causadas pela idade, que é muito comum, e se viu no direito de trocá-la por uma mulher mais nova, não tolerando as características que não mais lhe admiravam: o envelhecimento, as cãs, as rugas, e se autodenominou pronto para atender uma mulher mais nova. E assim o fez. Dispensou a esposa por causa do envelhecimento, dos caracteres externos que não mais lhe agradava, que não mais lhe chamava atenção. E ele declarou na imprensa, quando interrogado, que naquela época ele estava conhecendo a felicidade. Este é o sentimento de muita gente: abandonar, desprezar o que não mais lhe agrada. Não tem o cuidado de utilizar os mais diversos mecanismos e instrumentos para salvar, recuperar aquilo que lhe pertence, que por causa do tempo ou as dificuldades do mesmo, por causa dos reveses da terra, causou deficiências e deformações, tornando-os não mais um admirador, e trata de trocar imediatamente. São pessoas intolerantes. Não é assim que Deus faz. Deus age completamente inverso a nós. A terra foi criada perfeita, como nós também, segundo os desígnios do Criador. Somos uma obra artesanal de Deus. Mas estamos sujeitos às dificuldades da vida, e as dificuldades contínuas, elas trazem-nos algumas deformações: física, moral,
social, econômica, espiritual e outras. Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que eu quero fazer, isto não faço, mas o que eu não quero, isto faço. Ele reconhece a sua improbabilidade de manter-se perfeito da forma que fora criado. Deus poderia fazer como nós o fazemos, deixar de lado, desprezar, trocar aquilo que não mais mantém-se da forma que fora feito. Deus poderia decepcionar-se, mas Deus age completamente diferente de nós. Terra sem forma e vazia. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a deformação da terra. Isto já me informa que Deus está presente nas mais diversas situações das nossas vidas. Não só nos momentos bons, momentos de felicidade, mas dos diversos momentos. E o Espírito pairava. Para quem conhece grego, não conheço, mas a gente é curioso. Entende-se que a palavra pairar significa chocar. É exatamente o que a galinha faz. Chocar. Produzir calor para gerar vida, ou trazer a forma perdida. Que bom isso! Que Deus maravilhoso! Que não se afaste de você por causa das tuas debilidades e deficiências, sejam elas quais forem. Quando eu era novo, eu era um rapazinho bem bonitinho. Bonitinho mesmo. Mas o tempo me deformou. Eu reconheço algumas deformações físicas. Eu olho no espelho e reconheço isso. Não sou tão belo como antes. Ontem eu estava revendo uma pasta, encontrando algumas fotos minhas. Eu disse: quem te viu e quem te vê? E o Espírito pairava sobre uma terra deformada. Isto me explica o modelo de relacionamento de Deus sem limites. Para Deus sustentar a relação conosco, não é preciso que estejamos tão bem quanto imaginamos. Às vezes nos sacrificamos de forma tão pesada, cuja motivação é manter este relacionamento, sustentar este feedback entre eu e Deus. Como se a minha postura, a minha compostura, as minhas qualidades me condicionassem a atrair a atenção de Deus e sustentar comigo a sua comunhão ou seu relacionamento. Não, senhores. Deus não está focando em teus pecados. Deus está focando em você. Ele é profundamente altruísta. Se coloca no nosso lugar. Deus não está focando as minhas debilidades contínuas e fazendo avaliações do que faço ou deixo de fazer. Deus está focando a pessoa, você, com todas as tuas mazelas. Você é significante profundamente para Deus. Glória a Deus. Que bom sabermos disso. Que você se recolha e fique preso a uma redoma, tentando fugir da realidade, não se auto-perdoando e se sentindo indigno. Para Deus não há ninguém indigno.
Deus dá dignidade a todos, independente do estado que essas pessoas estejam. Você é importante para Deus. Durante a minha fala, pode ser que alguém trema aí na cadeira, se impacte com o entendimento que passa a ter a partir de agora a respeito de Deus e sua forma de relacionar-se conosco. E está o Espírito pairado sobre a face das águas. Eu me lembro que eu trabalhei no interior durante algum tempo, fronteira com Bahia, um lugar muito pobre, paupérrimo, superlativo absoluto de pobre, absoluto sintético, não? E os irmãos da roça pouco entregavam dinheiro como dízimo. Era um lugar muito pobre, a igreja pequena, eu morava numa casa de estuque, minha esposa cozinhava num fogão de lenha. Eu tinha saído de dentro de um banco, era muito vaidoso, e eu tive que, por uma chamada, me submeter a esses caprichos. Alguns irmãos moravam longe, nas fazendas, e nós fazíamos a ceia sempre aos primeiros domingos pela manhã. E os irmãos saíam de casa às 2 da manhã para chegar às 7, vinham a pé das fazendas, e traziam, como diziam, um porquinho, ovos, frangos. Eu precisei mandar que alguém fizesse um galinheiro e um chiqueirinho lá no fundo da igreja. O terreno era um terreno grande, para que nós pudéssemos por lá que os irmãos traziam. Mas eu não sabia criar porco, nem galinha. Eu me lembro que um dia um irmão disse: pastor, eu estou lhe trazendo aqui uma galinha poedeira, galinha vermelha, de raça, põe 2 ovos por dia. Eu estou lhe trazendo ovos para o irmão ter mais aí, aumentar sua criação. Trouxe 12 ovos. Se eu ponho no ninho os ovos e aguardo que daqui a uns dias vai sair os pintinhos. Eu obedeci. Mas ele não me revelou um segredo que deveria ter revelado. E é o segredo que eu quero revelar para vocês aqui. Ele disse: daqui a uns dias o senhor vai ter uma dúzia de pintinhos, o senhor pode fazer uma criação. Aí, fui lá os ovos e a galinha foi lá. Foi chocar. Ela pairou sobre os ovos. Eu achei que aquilo estava atrapalhando a geração dos pintinhos. Fui lá e chotei a galinha. Ela quis me beliscar, eu chotei. Toda vez que eu chegava lá, tá a galinha de novo lá, em cima dos ovos. Eu falei: tá uma coisa errada. Botei ela para longe. Os ovos apodreceram. E eu fui reclamar com o irmão: mas estou apodrecendo os ovos, mas como? Não sei se a galinha estava atrapalhando, eu tinha sempre que chotá-la. Disse: pastor, foi exatamente isso. A galinha tem que estar ali sobre os ovos para produzir calor, para gerar vida. Ela tem que chocar. Ela tem que chocar, não afaste. Glória a Deus, irmãos. Já deu para começar a entender? Já deu, né? Aí, que eles apodreceram, pusemos ovo e gerou. Eu aprendi que não deve afastar a galinha que está chocando, porque ela produz vida, produz calor, e a geração depende deste calor, o progresso depende deste calor. Tem efeitos. Trazendo para a atitude de Deus em relação à deformação, significa dizer que nós devemos ter muito cuidado e aguçar o máximo que pudermos a nossa percepção em relação
a presença do Espírito Santo, resignado por Deus, para estar chocando sobre nossas deformações, sejam elas quais forem, nas mais diversas áreas da vida. Outro ponto interessante. Nos meus 19 anos, estou uma desviada da igreja. Curiosidade. Primeira coisa que eu fiz, como meu pastor era muito radical, não podia namorar, se desse a mão já gerava uma disciplina. Quando eu desviei da igreja, saí, curiosamente. Primeira coisa que eu fiz foi arrumar 3 namoradas para compensar os dias passados. Aí eu botei uma roupa avançada, década de 70, 68, 70. Havia uma moda de sapato, salto alto, cavalo de aço. Quem lembra do cavalo de aço? Alguns levantaram a mão para não dizer que é velho, mas tu lembra, assim, tu lembra. Tu usou calça boca sino. Sim. Eu andava na moda mesmo. Eu aproveitei. Exagerei na moda. Segunda curiosidade: ir aos bailes, aos hi-fis, dançar no ritmo de Ed Lincoln, os Beatles, Bebopes, os Rivers, Roberto, que estava começando, Vanderlei Cardoso, a turma. E como eu gostava, sabe? Primeiro baile, fui com a minha namorada. Isto com uns 3 meses fora da igreja. Estou lá no baile, dançando com os pais antigamente, tem essas coisas que tem hoje, era coisa romântica, a menina deitava aqui e tal, até chorando. E nós começamos a dançar. Eu lembro que foi a música do Vanderlei Cardoso. O piquenique foi bom, mas a volta que foi melhor. É a música dele. Estou lá dançando, salão lotado, ela deitada aqui, cheirosa, eu dançando. De repente, eu ouvi uma voz: aqui não é teu lugar. Eita! Irmãos, na mesma hora, as lágrimas pingavam. A Mara me olhou e disse: está passando mal, bem? Estou. Deixa eu em casa tomar o remédio e eu volto. Vocês sabem quem estava lá? Pairado sobre a minha deformação espiritual? Lá no baile? O Espírito estava lá. Ele cerca a gente. Deus não te abandona por causa das tuas deformações, sejam elas quais forem. Que bom! Isso é bom demais! Aleluia! Eu tenho lá mais de 50 anos de igreja, mas eu me emociono muito quando falo de Deus. Ele é muito bom. Eu saí e fui embora. Quando eu vou em direção à casa, na esquina da igreja onde eu tinha sido membro, está lá outra menina, arrumadinha. O diabo é oportunista. Ele fica sempre na estreita, armando ciladas diversificadas para desvirtuar-nos ou mudar o nosso foco. Mas ele sabe também que o Espírito Santo, ele não desiste de nós. Não desiste. Está lá outra no portão. Não deveria estar, era a hora menos importuna. Ela me chamou, eu cheguei atrás, mas fui lá. Ela morava assim de frente para a janela lateral do templo, 100 metros no máximo. Ela logo me abraçou, começamos os primeiros beijinhos. No auge do beijo, o coral da igreja levanta e os irmãos cantam.
Quem são esses de brancos vestidos? Vem, quem são? Aí a laga. Diz que foi, não estou bem. Vou em casa, mas volto. Fui em casa, troquei de roupa, dei a volta por outra rua, fui para a igreja. Quando eu punha o pé na porta, fui renovado. Sabe por que isso? Porque o Espírito continua chocando. Esteja você onde estiver, fazendo o que estiver fazendo, o Espírito Santo não te abandona. Ele é designado por Deus para manter você vivo e trazer a forma perdida. Como lhe disse, quero obedecer e cumprir minha palavra. Muito sucinto, mas também despertar a vossa atenção para que tenham mais preocupação com este mistério. Talvez não tenhamos tido tanta preocupação com esta, no bom sentido, essa perseguição do Espírito, que não nos deixa sossegar, cuja intenção é manter-nos no mínimo vivos. E uma hora desta, mais cedo ou mais tarde, entenderemos que ele continua de forma categórica convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. Não importa o teu estado aqui hoje, moral, espiritual, social, familiar, não importa. Não cabe a nós sabermos das vossas particularidades. Talvez entre nós haja alguém incomodado pela acusação da consciência e já sentindo-se indigno, até por estar aqui. Mas deixa-me dizer-lhes uma coisa muito interessante. Da mesma forma, repito, que o Espírito pairava sobre a deformação da terra, cuja motivação era reconstruir, reformar, trazer a forma perdida, ele está aqui sobre você. Para trazer de novo a alegria que você perdeu, trazer de novo a esperança perdida, trazer de novo as expectativas em relação ao teu compromisso como cristão, como membro desta igreja. Está sobre você para reconstruir a tua família, cuja degradação tornou-se a tônica da mesma. Ele reconhece perfeitamente as tuas fraquezas. Ele reconhece a tua vontade de ser e não está conseguindo. Ele reconhece os teus sonhos que foram bloqueados pelas mais diversas complicações que a vida se incumbe de nos proporcionar. Ele sabe de tudo. Ele sabe que você, vez ou outra, se acha ninguém, ou se autodetermina incompetente por não conseguir nada até então do que planejaste a partir da idade e da razão. Ele sabe de tudo. Sabe de tudo. Mas eu quero aconselhá-los a prestar atenção à presença restauradora, maravilhosa, abençoadora do Espírito Santo, que paira sobre você. E o objetivo é restaurar, produzir calor, gerar vida. Não te apresses, não te precipites, não te apavore, não te autossubestime, mas mantenha-se, mesmo com problemas, mesmo com deficiências diversas,
mesmo sabendo das tuas debilidades morais. Mesmo assim, este é o conselho final, mesmo assim, mantenha-se aqui. Mantenha-se aqui. Não procure fuga. Aleluia! E se você está aqui com toda a degradação, significa que foste trazido, conduzido. Você não está lidando com uma força, com uma energia. Você está lidando com uma pessoa que tem personalidade, cujos atributos são intelecto, ele conhece tudo. É uma personalidade inteligente, ele conhece tudo. Antes de você ser gerado, ele já te conhecia, segundo a Bíblia diz, a respeito de Jeremias. Antes de seres formado, gerado no ventre da tua mãe, já te conhecia, já tinha te nomeado. Ele sabe de tudo. Você não está aquém do olhar de Deus, da atenção de Deus. Você não está aquém dos cuidados de Deus. Não importa o teu estado. Deus está atento a você, pessoa, ao ser humano. Ele tem intelecto. Ele tem emoções. São atributos de sua personalidade. Ele tem emoções. E ele tem vontade. Você está lidando com uma personalidade. Conhece tudo, sabe de tudo. Se alegra, chora, ora, geme. Tanto que a Bíblia diz que não devemos entristecer o Espírito Santo, pelo qual fomos selados para o dia da redenção. Ele chora, ele se entristece. Mesmo entristecido, ele mantém-se atento a você. Mantém-se atento, a fim de te restaurar, colocar você no patamar que Deus quer que você esteja, na posição que Deus quer que você esteja. Ele intermedia este processo. Então você está sob o seu comando, sob a sua direção. Ele sabe das tuas vontades. Ele pode respaldá-las ou reprová-las, a fim de que a vontade dele pudesse sobre a tua. E como é bom andarmos sob a vontade de Deus. E eu encerro aqui essas palavras. Com autorização de vosso pastor, gostaria que os irmãos pusessem em pé por um minuto. Qual o teu estado agora? Onde você foi ontem? Eu me lembro, pastor, quando era jovem, sempre um jovem muito crente, de muita simplicidade, éramos muito dedicados. Então, como é que é jovem, né? Vocês sabem, não sabem? Sabemos, então. Está sempre pisando fora do caminho, coisa da juventude. Quando eu errava, eu não ia à oração, nem às famosas consagrações que as irmãs dirigiam. Sabe por quê? Eu sabia que Deus revelava. Eu chegava na porta, olhava, quem está? Irmã Joaquina, eu acho. Aí eu não entro. Deus revela. Você já fez isso? Claro que já. Deus revela. Saía fora. Quem sabe de tudo? Eu fugia. Mas tinha hora que não dava. Dava a consagração, o irmão ia falar. Jorge, você levanta aí. Meu Deus. Me arrepiava tudo. Aí Deus começava a falar. Era assim. E não adianta se esconder. Ele sabe de tudo. Eu sei que agora temos a possibilidade, a oportunidade de cada um de nós fazer uma autoanálise. Como eu estou? Será que essas dificuldades ocorridas em mim, em torno de mim, é porque eu estou errado, errei,
Deus se afastou, me deixou a mercê da sorte, e eu fiquei vulnerável às desgraças morais, espirituais e outras. Não. Independente do estado que você esteja agora, que você fez ou deixou de fazer, das suas deficiências nas mais diversas áreas, se você percebe alguma deformação em alguma das áreas da tua vida, significa que você é falho, vive num corpo de corruptibilidade, ainda sujeito ao pecado. Você tem limites, você é vulnerável às seduções, você se atrai facilmente por coisas que mexem com o teu libido, com a tua carne. É uma luta constante diária, e tem hora que pensamos que não vamos sobreviver, subsistir. Já até ensaiamos como de nos dirigir ao pastor, ao seu gabinete, e comunicar-lhe a entrega do nosso cartão de membro, porque as condições não são legais, não me favorecem a estar aqui. Um cidadão disse: pastor, eu estou desviando, estou indo embora. Crente antigo, o velho pastor disse: meu filho, você é homem de Deus. Que homem de Deus, pastor? Se eu fosse homem de Deus, eu não estaria passando pelo que passo. Tá mal, lar destruído, nossa relação conjugal rompida, está tudo mal. Eu não estou encontrando na igreja suficiente para que eu possa me reerguer. Deixa eu sair. O pastor disse: bem, entrega-me teu cartão, vou comunicar à igreja no próximo culto que o irmão se afastou-se, vamos registrar, secretaria, deixa o cartão comigo. E era o presbítero da igreja, é um caso real. O pastor pegou o cartão e disse: pode ir, mas vá sabendo que tu és um homem de Deus. Ele disse: que homem de Deus? Você está brincando comigo? O homem de Deus não passa pelo que eu estou passando. Foi embora. Chegou na Praça Mauá, ele logo procurou uma cidadã prostituta para sair fora. Então os dois saíram pela Rio Branco, chegaram na Praça Mauá. Era uma pernambucana, e a história diz que era uma pernambucana de quase 2 metros. Convidou para que fossem juntos, ela convidou para que ele se viesse ao seu lado. Ele disse: não, eu sou muito conhecido aqui, vai na frente que eu te acompanho. E ela foi na frente, e na frase, meio cabreiro, primeira experiência do desviado, está muito cabreiro. De repente ela entra no motel, sobe a escada na beira da rua, e ele parou, ficou olhando ela subir. Quando ela estava no último degrau, olhou para trás e viu que ele não tinha acompanhado, e disse assim: ué, tu não vai subir não, homem de Deus? Que isso? Ele disse: não. Sabe quem estava lá, senhores e senhoras? Hein? Quem estava lá chocando, pairado? Hein? O Espírito Santo. Aleluia. Ele persegue a gente. Que bom. Aí eu encerro dizendo: Ele está com você. Aleluia. Ele está aí. Sei que você não está bem, está arrasado, deformações diversas, perdeste a forma, perdeste o modelo, esvaiu-se as características, ao ponto de você não ser mais visto como servo de Deus, simplesmente como um evangélico, um gospel, não mais como um cristão, um servo, um filho. Os caracteres se apagaram, identidade perdida,
Mas você está aqui, sem forma. Feche os teus olhos, por favor. Glória a Deus. Xarabacaelas. Xarabacaelas. Qual o teu estado agora? Você já se vê como um derrotado, um debilitado sem condições nenhuma de se reerguer por si próprio, não. Mas o Espírito te reergue agora. Traz a forma perdida. Tu tem alegria agora retomada, a força retomada, as expectativas retomadas. Ele está pairado sobre você. Quero cantar um corinho para encerrar esta palavra. Cante comigo. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Aleluia. Teu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Cante mais uma vez, com a mão sobre o coração. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Só as irmãs cantando, só a voz feminina. Com muito carinho, com muita fé, com muita certeza, e diga para ele essas palavras. E o Espírito continua chocando. Não importa o meu estado, ele está chocando, está pairado, produzindo vida, e vai trazer-me a forma perdida. Aleluia. Deus abençoe. Amém.